Fala pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live. Depois de alguns dias sem fazer live, voltarei a fazer minhas lives semanalmente. O dia certo ainda não tenho, porque a rotina do empreendedor é bem corrida, bem complicada. Fala Marília, boa noite. Fala Aline Guerra, boa noite. William, meu patrãozinho, boa noite. Então espera a galerinha entrando aí. E hoje eu entrei, né? Ontem eu fiz lá o webinário. Foi bacana demais, gostei. Gostei demais de fazer o webinário. Bacana. E hoje eu vim aqui para reforçar alguns pontos sobre liderança. Eu notei alguns pontos aqui, né? Senão minha cabeça esquece. Boa noite. E aí, galera? Boa noite, Giovanni. Eu falei ontem no webinário sobre alguns pontos, né? Alguns tópicos que o empreendedor ele precisa ter na hora da contratação, tá? E esses pontos, eu já tinha outros pontos para falar que não dava tempo, senão ia ficar muito extenso o webinário. E eu queria falar sobre algumas coisas que a gente precisa ter dentro da nossa empresa, que é sobre definir valor. O empreendedor, na hora de contratar, ele precisa definir um valor. Ele precisa ter o valor da sua empresa e na hora de contratar, ele precisa passar esse valor e contratar alguém com o mesmo valor que você tem na sua empresa. Então, não dá para você sair contratando uma pessoa que não tem o mesmo propósito, o mesmo valor alinhado, pelo menos um alinhado com a sua empresa, entende? Se o valor daquela pessoa, se você faz uma entrevista e identifica que o valor daquela pessoa não bate com o valor que a sua empresa tem, que você quer para a sua empresa, não faz sentido você ter com aquela pessoa não vai render. Com pouco tempo você vai descobrir que aquela pessoa vai sair da sua empresa e quem é empreendedor sabe que demitir custa caro, não é barato demitir. Então tem alguns pontos também que eu prezo muito na minha equipe, que é honestidade. Então assim, o ser humano, ele já deveria vir de fábrica com honestidade. Não era para ser algo negociável, que era para ser, digamos assim, eu tenho que descobrir se fulano é honesto ou não. Era para ser algo que já deveria vir no ser humano automático. Mas infelizmente existem pessoas no mundo todo e algumas não são honestas. Primeiramente porque elas começam mentindo. A gente tem que aprender a fazer entrevista e pegar pegar aquele pretendente à vaga em contradição. Então eu já fiz várias entrevistas que eu peguei o cara na contradição. Ele falava uma coisa, eu deixava ele se soltar, deixava ele falar, deixava ele conversar. E aí daí a pouco eu pegava ele na contradição. Aí eu, mas você falou isso, e agora você tá falando, mas que isso, aí começa a desculpa, né? O ser humano, ele tem desculpa pra tudo. Só que, tipo, você já descobriu que o cara, ele não é honesto, porque ele mentiu. Porque ele tá querendo a vaga. Então, muitas das vezes, é muito melhor você ser honesto. Você falar se você tem um defeito de cara. Então, não é bacana que as pessoas não tenham esse hábito de não ser honesto. As pessoas, às vezes, negligenciam algumas vezes. Priscila entrou, Gilmar entrou. Meus colaboradores estão entrando na minha live. Então assim, eu tinha marcado essa live para 21h19, só que eu atrasei. Que eu estava na reunião agora com os meus colaboradores. Inclusive alguns estão entrando aqui na live. Um salve a todos vocês aí, galera. E eu falei também ontem no nosso webinário que muitas pessoas não têm um time alinhado porque elas contratam muito errado. E eu identifico isso hoje, que na hora de você demitir o colaborador é na hora que você está contratando ele. Então, precisa se gastar energia na contratação, precisa se ter, como é que eu posso falar? O cara precisa estressar o cara para realmente saber se ele quer aquela vaga ou não. Então precisa fazer ele vir 1, 2, 3 vezes na empresa, entrevistar ele mais de uma vez. Porque se o cara realmente quiser, ele vai vir.
E se ele não quiser da segunda vez, ele já não vem mais. Ele desiste. Ele acha trabalhoso e ele não quer. Então quer dizer que aquela pessoa estava se importando pouco com aquela vaga. Aquela vaga não era para ele. Um tópico muito importante para quem é dono de empresa fazer. Aqui eu vi na live aqui que tem alguns colaboradores. Quem aqui é empreendedor na live? Coloca hashtag empreendedor ou só empreendedor. Quem é que empreende? Marília, eu sei que é empreendedora. Marília, tá na hora de começar a colocar time, hein? Pra render pra você. O William, empreendedor que eu conheço. Meu primeiro sistema foi de William. Quem mais aqui é empreendedor? Vamos interagir, pessoal. Vamos interagir comigo. Priscila, empreendedora. Elisângela entrou. Patroa acabou de entrar. Então, assim, esse tipo de conteúdo que eu tô falando é mais para quem empreende, quem quer montar time, quem quer ter um time alinhado, quem quer ter um time motivado. Então, assim, as estratégias que eu uso na empresa, que não é estratégia, na verdade, é hábito meu mesmo desde sempre, quando comecei a empreender. Isso aí, Marília, joga duro. Então, a coisa que eu vou falar, uma coisa que eu tô lhe devendo é sobre precificação, Marília. Eu ainda vou te entregar isso aí. Como eu penso para precificar, que posso te ajudar. E aí eu tenho esse problema de estar fugindo as coisas da cabeça. Sim, que não é uma estratégia. Eu falo estratégia de como ter um time motivado. Não é estratégia. A gente acabou agora, não foi, Priscila, de ter a reunião e, poxa, que reunião que a gente teve agora, né? Sabe, muito feliz, eu estou muito satisfeito pela reunião de hoje. Primeiro tópico, porque veio quase todo mundo. Se faltou, acho que foi 2 pessoas. Segundo tópico, teve interação de todo mundo na reunião. E aí a gente consegue extrair o ouro, né? Eu fiz uma dinâmica com eles, está até aqui na minha mesa. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz uma dinâmica que quem tem time aí sabe, que o difícil é você fazer o colaborador falar. Eu já fui colaborador e quando o gerente fala, é para falar, parece que dá uma trava e você tem até vontade, mas você tem medo, porque você tem medo de represália, você tem medo do que você falar ser voltado contra você. Eu já fui, então por isso que eu sei que eles têm medo. E aí, eu fiz uma dinâmica de grupo, né? Vou contar para vocês aqui como foi que eu fiz. Eu dei um papelzinho para cada um e pedi para cada um colocar um defeito e uma qualidade. E assim eles fizeram. Os 30 colaboradores que estavam hoje na reunião da Loja Matriz colocaram aqui um defeito e uma qualidade. E a gente montou uma equipe, para todo mundo não falar, né? Claro, para economizar tempo. A gente montou uma equipe de 5 pessoas, 6 equipes, e nomearam um líder e cada um explanou. E cara, veio coisa rica para nossa empresa. Veio garimpo. Eu garimpei ouro hoje. Por quê? Porque em cima das dores, eles que estão no dia a dia da nossa loja, estão lá muito. Eu estou na parte estratégica, eu fico na parte do escritório. O líder está vendo o líder tem a visão dele, mas só que cada um tem a sua visão de melhoria da empresa. E aí eles explanaram isso pra gente. E isso, pra mim, começar o ano podendo melhorar com as dores deles, que eles veem todos os dias na empresa. Não é toda empresa que faz isso, que quer melhorar em cima da dor do colaborador. Pelo contrário, né? A maioria das empresas querem só dar os seus pontos e querem que eles melhorem. É isso aí. Mas assim, eu entendo que para a empresa melhorar, ela precisa ter colaboração de todos. E com essa dinâmica de grupo que eu fiz, eu consegui muita informação para mim melhorar na minha empresa. Marília, muita empresa, isso mesmo. Você tem medo, né? Por quê? Porque o tradicional se você falar, você vira alvo, né? Então, pelo fato de já ser assim tradicionalmente, eles tendem a não falar. Mas a gente vem destravando isso ao longo dos anos e muitos já falam, já explanam o que não está no seu acordo, explanam o que querem melhorar, e tudo isso faz com que a empresa melhore. E existe uma coisa, né? O dono ele precisa se importar com o que o colaborador está falando. Porque se o cara falou, fulano,
a lâmpada tá queimada. Aí você, beleza, a mãe finge que nem ouve. E passa dias e aquela lâmpada é queimada. E você não vê. Então, por isso que você tem que tá fazendo com que eles falem. Então, é isso, Priscila. Nem todos jogam no mesmo lado. Com certeza, estão no mesmo time. É desafiador, é como Priscila, minha encarregada, né, aqui no supermercado, uma das minhas encarregadas, ela sabe como é desafiador ser líder. A gente entra numa reunião para falar para 30 pessoas, eles acham que é fácil, a gente tá simplesmente ali falando, sem saber o que eles estão interpretando, e na hora que você pede, como hoje, fica todo mundo com medo, né, Priscila, de falar, de ir lá para frente e falar o que deseja. Outra estratégia também que eu uso na minha empresa é fazer lista de problemas, gente. Vocês têm que fazer lista de problemas. Pega a lista de problemas elaborada pelos seus líderes, pelo seu time, o líder fica responsável, e você vai nos seus problemas, vai tratando um a um. Desse jeito faz com que você, ponto cego que você não vê, você passe a ver. É uma coisa que a gente faz também, fazer lista de problemas. E eu cheguei na loja 2 hoje, eu cheguei lá, tinha uma lista de problemas que ele tinha feito. Caramba, eu não vi isso, caramba, eu não vi isso. Então assim, eu vou tirar uma cópia, porque a impressora estava quebrada. Boa noite, Thalita. E aí você coloca em um lugar visível para que você não esqueça. E aí você vai tratando. E quando toda vez que você tratar o problema, lâmpada X está queimada, do coisa, você vai lá e dá um check. Impressora está enganchando a folha. Vamos mandar arrumar a impressora. Arrumou? Check. Então, tudo isso faz com que você melhore a operação da sua loja. E quando você melhora a operação da sua loja como um todo, você melhora tudo. Então, porque assim, muitas das vezes o colaborador ele fica frustrado pelo fato de ser ignorado. Ele tá lá, aponta uma vez. Boa noite, Renata. Ele aponta uma vez, você não resolveu. Aponta duas, você não resolveu. Na terceira vez ele não aponta o problema mais. E o problema vai ficar lá na sua empresa. E quem vai estar perdendo? Você, empresário. Quem perde com isso é sempre o empresário. Então, às vezes a gente tem um negócio de achar que, colaborador, eu só quero que ele vá lá. Vamos lá. Eu gosto de interagir, então Marília interagiu, eu vou interagir com ela. Em uma entrevista, você já se ficou de primeira com algum pretendente pelo comportamento? Acho que isso conta. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, Marília. Sim. Cara, eu me identifiquei com um de primeira. Primeiro eu me identifiquei com o currículo do cara. Eu gostei do currículo dele, mas não tinha vaga no momento. Segundo, apareceu uma vaga, eu chamei o cara para entrevista. O cara foi muito honesto. Ele foi muito transparente, ele falou dos defeitos dele, ele falou das qualidades dele, com muita honestidade e transparência. E de imediato eu disse, eu quero esse cara. E eu contratei. Esse cara tá na minha empresa até hoje, ele não sabe, mas a gente tem olhos pra ele, ele não sabe, mas a gente estressa, né? Antes da gente promover alguém pra líder, a gente estressa, a gente testa, a gente dá carga, dá peso, vê se o cara aguenta. Porque se ele não aguentar aquele peso, ele não vai aguentar na liderança. Porque ser líder, quem é líder paga um preço alto para ser líder. Você ganha um pouquinho a mais, mas você paga um preço alto. Não é fácil. Então a gente tem que dar carga para ver se ele aguenta. Se ele aguentar aquela carga, então aquele cara merece aquela promoção, merece o que você está almejando para aquela pessoa. Mas primeiro você precisa testar e sem falar nada. Dar atributo, ver se ele corresponde. Mais ou menos eu faço dessa maneira, né? E hoje, Marília, com os 60 colaboradores que a gente tem, eu não consigo mais, eu não estou mais contratando no 1 a 1. Inclusive eu estou com uma vaga aberta de padeiro. Se alguém conhecer padeiro aí daqui da cidade, pode mandar para cá que a gente está precisando. Eu não estou mais contratando, eu contratei uma empresa de recrutamento e seleção. Porque minha hora vale muito, né? Imagine se eu parar 1, 2, 3 dias para fazer seleção. Vem 30, você anuncia uma vaga, vem 30, 40 pessoas, você tem que falar com as 30. E aí, Wellington? Boa noite, meu irmão. Prazerzaço ter você aqui na nossa live, hein? Fala, amigão. Fala um pouco sobre o risco, retorno de um negócio. Falo sim. Sobre a minha experiência, eu falo sim. Vou falar já. Então, assim, a minha hora como empresário,
custa muito caro. Então, se eu parar para um dia, dois para entrevistar, quanto de coisa eu deixei de fazer? E não dá, cara, de verdade. Você que é empreendedor, não dá para... amiguinho, fulano é amiguinho de ciclano, conhece, tá dizendo, e você vai na onda. Cara, todas as vezes que eu fui nessa, eu quebrei minha cara. De verdade. Vai pela experiência. Você tem que ir por profissionalismo, por caráter, por os indicadores que aquele recrutador, psicólogo entrega para você. E hoje eu tô fazendo isso, cara. Eu tô com uma vaga agora aberta na minha loja 2 e eu coloquei um recrutador. Então ele tá recrutando. Ele disse, cara, 30 pessoas, nenhuma pra vaga. Caramba, velho. Imagine, se eu fosse recrutar os 30. Muitas pessoas eu conhecia quando eu trabalhei em supermercado, eu conhecia a índole. Hoje eu tenho vários filhos de funcionários meus aqui. Na verdade, vários não, eu tenho 3, para não aumentar, eu tenho 3. 3 filhos que já foi... O cara foi meu parceiro quando eu tinha 16 anos, cara já maduro, e hoje os filhos dele trabalham para mim. E assim, cara, quando ele vem falar pro filho dele, eu disse, tá bom, vou colocar seu filho como freelancer. E o cara ia trabalhando no final de semana, a gente ia avaliando o perfil e tal. Tem isso também, de você colocar o cara freelancer. E vai deixando ver se o cara tem interesse, o cara se interessa, ele é proativo. E aí você vai puxando, vai sugando. Aí fica mais fácil do cara entrar. Mas quando você tem uma vaga de imediata que não dá para ser freelancer hoje, eu não faço mais dessa maneira. Eu boto uma empresa para recrutar, fazer o recurso, ele me entrega as pessoas e eu faço uma entrevista em vez de fazer com 30, eu faço com 3. Então eu ganhei tempo e tempo é dinheiro. Quem é empresário sabe que tempo vale muito dinheiro. Então hoje eu zelo por aproveitar meu tempo. Tem pessoas que... Eu tenho um negócio comigo. Tem hora que eu tô fazendo um negócio ali, tô sendo produtivo, eu tô ocioso. Então eu já fico maluco querendo ser produtivo o tempo todo. Respondendo sua pergunta, Wellington. O risco de um retorno no início. Cara, todo negócio existe risco. Você viu aí, você é contador, você viu o rombo que a Americanas tomou aí, né? E o prejuízo que isso causou para ela. E eu não entendo muito de bolsa, nem de mercado financeiro, mas eu tô muito atento a esse negócio da Americanas. Eu achei, caraca, velho, uma empresa tradicionalíssima, né? E olha o risco, o buraco que ela entrou. Empresa tradicionalíssima. Imagina a gente numa empresa no início. Toda empresa, ela existe um risco. Só que não existe empreender sem risco, tá, Wellington? Só que umas têm menos e outras têm mais. Exemplo, eu sou dono de uma franquia Subway. Cara, qual é o risco de uma franquia Subway não dar certo? Você tem que ser muito ruim para a franquia Subway não dar certo. Então a gente tem que ir em negócios que já tem mercado, a não ser que você queira colocar um nicho novo, um nicho que ninguém conhece. Vou colocar uma linha fit, né? Há 2 anos atrás eu andei colocando um restaurante fit. Eu e minha esposa junto comigo. E a gente quase fechou o contrato, mas a gente viu os riscos. Era altíssimo de dar errado. Hoje não, hoje se fala mais na linha fit, comida fit e tal coisa. Hoje já é muito mais abrangente o negócio. Mas, Wellington, todo negócio existe risco. Se você quiser trocar alguma ideia comigo sobre o negócio, pra gente avaliar, a gente troca. Mas aí o que é que você tem que olhar, cara? O retorno que você vai ter. Você tem que ter um previsionamento de faturamento. Você tem que... essas coisas que a gente olha na hora de botar um negócio. Beleza? Mais ou menos por aí. Mas todo negócio existe risco. Marília, como lidar quando percebe? Primeiramente admitir que você errou. Eu errei, fiz uma decisão errada. E corrigir. Imediatamente você tem que corrigir. O que você fez de errado? Corrige. Dá para corrigir? Não dá? Como é que eu faço para minimizar o impacto desse erro que eu tomei errado? O que eu não posso errei. E cruzar os braços pro erro. É complicado isso, entendeu? A gente que tá, você é empreendedor, eu também sou. A gente erra muito, né? A gente erra todo dia, eu erro todo dia. Só que quando eu erro, eu tento corrigir muito rápido o meu erro. E isso faz com que eu ande na linha, né? Eu acerte. Eu tô falando agora sobre treino, né? Eu tava falando, ainda continuo falando como abrir empresa e tal. Quem tiver interesse eu falo, porque é isso que eu faço, eu sei fazer isso. Mas eu decidi entrar pro lado da liderança, porque, primeiro, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me identifico como líder, e é uma coisa que eu quero passar para as demais pessoas, cara.
E aí eu fiz meu webinário ontem, né? Aí com o intuito de vender, claro, minha mentoria. Tá, vendi zero, não tem problema, velho. Uma hora as coisas vão acontecer. E eu não preciso, parece até que eu tô sendo demagogo, né? Mas eu não preciso disso para sobreviver. Um amigo meu me falou, meu irmão, pra que tu tá entrando nisso? Cara, satisfação pessoal. Só por isso. Eu acredito que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu plantar pro mundo, o mundo vai me devolver. Então, uma pessoa que eu impactar com a minha mensagem, cara, pra mim, eu vou estar satisfeito. Muito satisfeito. E uma hora vai acontecer. Muitas pessoas me procuram no direct, eu respondo, ajudo, dou minha opinião. O que é que acontece? As pessoas tendem a não dar valor quando você dá opinião de graça, quando você fala alguma coisa que não é pago. Quando você paga, você dá muito mais valor para aquilo que você paga, né? Assim que eu entendo. Deixa eu ver o que foi que o Wellington falou. Quero te ver dando palestra no TEDx. Cara, quero ir para esse caminho, Wellington. Não vou negar para você. Eu quero sim um dia ser palestrante, me especializar. Eu erro muito, às vezes que eu falho, eu gaguejo. Eu preciso estar aqui aprendendo a falar. E é muito bacana quando vem gente que interage, né, velho? Porque quem fala em público é uma coisa. Você tá vendo o olho da pessoa, você tá vendo se ela tá prestando atenção ou não. E você fazer uma live, fazer no YouTube ou aqui, eu não sei o que você tá pensando, mas quando você conversa comigo, você tá correspondendo à minha expectativa, né? Então, poxa, bacana demais. Mas é isso, gente. Eu tenho mais conteúdo para dar, mas que bom que vocês estão interagindo, a gente vai interagir. E a música que você tocar, eu danço. Se a pergunta for assim, se eu não souber, eu digo não sei. E vou estudar, vou pesquisar. Qual o conselho que eu dou para quem vai iniciar o mercado? Cara, primeiramente, o ramo do supermercado, eu entrei sem saber de nada. Então, eu quase quebrei no início. Por quê? Você vai lidar com muita gente picareta. Então, o primeiro minuto, você vai iniciar, você já tem experiência? Tem experiência no ramo? Se sim, meio caminho andado. Se não tem, procura ajuda. Procura uma mentoria, procura curso de alguém que já sabe, alguém que já faz pra você errar. Porque no início, cara, eu errei numa compra. Eu tinha pouco capital para começar e um vendedor chegou, não, você tem que comprar. Na verdade não, eu fui fazer um pedido de perfumaria. E todo o dinheiro que eu tinha foi na perfumaria. Eu fiquei sem dinheiro para comprar o resto das coisas. Imagine. E perfumaria é um pouquinho de coisa, dá um monte de dinheiro. Então assim, o conselho que eu dou é, estude o mercado, comece pelos perecíveis, que é muito mais barato, é o que o cliente procura todo dia. Faça uma pesquisa ao entorno onde você vai abrir seu mercado. E é isso, estude o negócio que você vai abrir. Não abra com a cara e com a coragem. Se você sabe, show de bola. Mas você está entrando num ramo bom. Eu sou apaixonado hoje pelo mercado. Gosto muito do que eu faço. É muito prazeroso. Primeiramente você tem que gostar, né? Trabalhar muito, porque dono de mercado trabalha pra caramba. Principalmente quando começa, minha amiga. Mais ou menos por aí. Rosiane Oliveira. Pô, obrigado, velho. Obrigado, cara. Você sabe que você foi meu parceiro lá da juventude e só se ausentou, né, cara? Toda vez que eu vou no Rio, você nunca pode me atender, pô. Tô indo aí em março de novo. Vê se tira uma horinha, pô, pra ir lá na Barra da Tijuca. Marília é uma prova, né, Marília? Eu vejo que você estuda e o quanto você cresce e você evolui, né? Eu particularmente, desenvolvi quando eu comprei curso. Eu fiz 2 anos e meio de faculdade de administração. E minha esposa todo dia, o que é que tu tá aprendendo? Eu dizia, não, tô aprendendo. Não tô aprendendo porra nenhuma, cara. Administração é muito bom, mas você tem que procurar algo voltado específico pro seu nicho. A administração é muito abrangente, é um curso maravilhoso. Mas ele é muito abrangente, não é específico. E aí quando você vai para algo específico, para alguém que já massificou aquele negócio, que já errou naquilo ali, provavelmente você vai errar muito menos. E às vezes a gente fica com mesquinhagem de pagar um curso de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Quanto você não vai perder se você errar? É muito pior, gente. É muito pior. E às vezes não, mas enfim, cada um toma a sua decisão. Pô, bacana, Marília. Tem que melhorar, Marília, sempre. Buscar melhoria. Bacana, Wellington. Relação com o fornecedor. Cara,
Eu vejo muita gente maltratar fornecedor. Maltratar. Pega o cara, bota o cara pra esperar, trata o cara como um cachorro. Ih, caramba, velho, é complicado. Mas assim, a relação com o fornecedor, cara, eu acho que tem que ser uma relação de, primeiramente, de respeito e de parceria. Então, o cara que tá vindo, fornecedor, ele tá trazendo um benefício pra você. Se você trata aquele cara mal, ele não vai te dar o benefício. Então, você tem que ter relação amigável, tratar o cara bem, não deixar o cara esperando. Se possível, ter agenda, cara. Tô atendendo por agenda, porque eu não quero que você fique esperando, ó. Minha agenda é isso, ó. Na segunda, terça eu tenho tais horários. Qual horário fica bom pra você? Eu tô atendendo mesmo, então pra mim não faz diferença. Não, pra mim fica bom na segunda, 9 horas. Tá, na segunda, 9 horas bloqueei você aqui. Tem uma hora pra você. E o cara não fica esperando, pô. Então o que eu vejo muito no setor de varejo o vendedor, ele é o filho da puta que tem que esperar, ele que precisa vender e foda-se. Eu não penso dessa forma. Eu penso que o cara tem que atender sim, mas o cara tem que ter horário marcado, boa relação, tem que ter cafezinho pro cara, tem que ter banquinho pro cara sentar, mais ou menos por aí. Eu gosto, se tiver algum fornecedor meu aqui, pode falar, se eu estiver mentindo, pode jogar aqui pra todo mundo. Não sou o cara que gosta de maltratar fornecedor, não. Eu vejo o cara como um parceiro. E tem também os fornecedores que você tem que dar aquela machucadinha, porque os caras tem muita gente mala, entendeu? No setor de vendas. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que saber balizar as coisas direitinho. Sim, e se você trata o fornecedor normal, ele não vai trazer o benefício, ele vai vir cumprir tabela. Vendeu o que tiver de vender e foda-se. Quando você trata o cara bem, normalmente ele sempre tem alguma coisinha pra você. E quando você pede, ele sempre atende o que você tem a trazer. É mais ou menos por aí, meu brother. Não é? Ó, o cara já foi fornecedor. É desse jeito mesmo, não é isso? Parece que você tá pedindo esmola pro cara. Não é assim, gente. Porra, eu fico puto com muitos donos de supermercado que fazem isso, cara. A gente tem que tratar todo mundo bem, porque eu penso da seguinte maneira. Hoje você tá me vendendo, amanhã pode ser eu batendo na tua porta querendo te vender. E aí? Como é que fica? Né? Eu já fui funcionário, cara. Eu fui funcionário. E hoje eu sou patrão. Imagine se eu tivesse tratado... alguém tivesse me tratado mal, né, na verdade. E aí? O jogo vira, a roda vira. Então, tem que ter humildade para saber que a roda vira. E que hoje você tá em cima, amanhã você pode estar embaixo. Então vou dar seguimento aqui ao meu conteúdo. Eu estava falando sobre que a hora de demitir é na contratação. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. 27 minutos, tá tranquilo. E é isso. Na hora de contratar, você tem que demitir quando o cara não prestar. É a hora, não custa nada, é barato. Então se você não está no processo ainda de ter de querer pagar, que eu acho muito barato, você pagar para ter um recrutamento. Se você não está no momento, você está no momento de você mesmo recruta. Olha mais as pessoas que estão entrando na tua casa. A tua empresa é a tua casa. Você chama todo mundo para dentro da sua casa. Todo mundo que passa na rua, você chama para dentro para sentar na sua mesa e almoçar junto com você. É mais ou menos isso, cara. O cara vai saber dos teus passos. O cara vai saber do mínimo detalhe da tua vida. Então tem que ter muito cuidado com isso. Fala, Alan. Alan tava na reunião, já tá na live, Alan. Você é ligeiro. Pequeno Paraíso. Boa noite. Vamos lá. Cultura. Uma coisa muito importante. Caramba, virou a chave muito pra mim. Foi como eu comecei a implantar cultura de reunião na minha empresa. A gente acabou de fazer uma reunião agora de mais ou menos 1h20, né, com nossos colaboradores. E eu comecei a fazer isso lá atrás, que eu entendi que isso faz diferença. Faz muita diferença. Alguns colaboradores não gostam, alguns não vêm. Eu não obrigo ninguém a vir para minhas reuniões. Porém, a gente sabe que quem vem tá do nosso lado, quem não vem não tá muito aí pra empresa. Mas a gente respeita, tá? A gente respeita. Quem vem, acha é bacana quem vem. Quem não vem, a gente não pune quem vem. A Mona Lisa também é nossa colaboradora. Foi muito top hoje, né, Mona Lisa? Eu gostei também. E implantar a reunião de alinhamento. É o momento de você alinhar em grupo tudo que você está planejando ali. Então, não esconda dos seus funcionários. Tem algum empreendedor aqui? Tem algum dono de mercado nessa live? Se não tem problema não. Faça do mesmo jeito. É o momento de você mostrar para eles os seus planos. O que está dando errado. O que está dando certo. O que é que você pensa. Pô, Giovanni, tem que começar, cara. Tem que começar. Isso é importante demais. Você alinha,
É igual você tem uma linha, e se você pega uma linha reta, ó, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se pega uma caneta aqui. Você tem uma linha reta. Vou pegar aqui um caderno, só um minuto. Ó, eu tenho essa linha reta aqui. É mais ou menos uma linha reta. Aí seu colaborador, ele começou a sair um pouquinho da linha aqui, ó. Ele sai um pouquinho. A longo prazo, essa linha que estava reta, ela vai para outra direção. O outro colaborador começou a sair um pouquinho aqui da linha. Se você não faz reunião de alinhamento para alinhar aquilo ali, mas para sua empresa crescer, ela precisa estar nessa linha aqui. Você tem que colocar todo mundo no mesmo eixo. Se você não colocar todo mundo no mesmo eixo, você está fazendo merda, pô. Entende? Por isso que a reunião mensal ela é tão importante. Porque você alinha os pontos que estão dando errado, massifica os pontos que estão dando certo. Você agradece seu time, você fala para eles que eles é importante, eles realmente são muito importantes. Então, cara, uma virada de chave foi quando eu comecei a fazer reunião com todo o meu time. Além das reuniões que a gente tem com nossos líderes semanalmente. Porque os líderes, eles precisam estar mais perto, né? Os líderes, se fosse uma por dia, ainda era pouco. A gente faz uma por semana, mas a minha meta é diminuir essa quantidade de aumentar a frequência de reuniões com a liderança. Com certeza, Wellington. É isso que eu prezo. Se você trata o cara bem, o cara vai render para sua empresa. Outro tópico que eu notei aqui. Traga um ambiente saudável para os seus colaboradores. O que eu digo um ambiente saudável? Um ambiente que não tem fuxico, um ambiente que não tem fofoca, um ambiente que não tem falsidade. Se tem uma coisa que acaba com a equipe, é esses 3 tópicos. Fofoca, falsidade, fala, mimimi. Cara, traga um ambiente saudável. Quem trabalha comigo aqui pode falar se eu estiver errado, gente. A gente está sempre tentando alinhar o nosso ambiente para que não fique um ambiente insalubre. Para que não fique aquele ambiente que você vai trabalhar com 100 quilos nas costas. E eu comecei de agora para frente a implantar uma coisa. O fofoqueiro não fica mais na minha empresa. O cara que é fofoqueiro, ele sai. Ele sai porque ele se incomoda. Um primeiro que se eu descobrir, eu mando embora. O outro que ele se sente incomodado, ele vai embora. O falso, ele fica pouco tempo também. Porque você começa a massificar isso e ele também não fica na sua empresa. Então esses níveis de pessoas, você tem que se livrar delas o mais rápido possível. Porque ela contamina muito o seu ambiente. Então eu botei aqui, traga um ambiente saudável para seus colaboradores. Então isso... Eita, agora foi tanta coisa que eu perdi aqui. Apenas lucro, mas não sabe contato direto dentro do funcionário cliente. Verdade, meu irmão. É isso que eu prezo todos os dias. Isso aí, Priscila. Elogio em público e chama na xincha no privado. Isso, Alain. Isso aí, galera. Obrigado por vocês estarem interagindo, hein? Isso aí. Feedback. Dou sempre feedback. Então, traga ambiente saudável para seus colaboradores. Isso faz diferença no final. A minha irmã entrou aí, ó. Tamires. Não é isso, gente. Vamos lá. Traga meta para seus colaboradores. Quer ter resultado? Traga meta. Comunique a meta. Um detalhe, eu esqueci de comunicar a meta hoje, gente. Então, bacana que eu esqueci, mas a minha liderança, ela tá sabendo, tá ciente da meta. É importante porque deixa o cara com tesão no negócio. Porra, velho, vamos bater a meta aí. E bonifique quando você tiver uma meta, que ela for uma meta um pouco arrojada. Tipo assim, todo colaborador quando entra na empresa, ele tem por obrigação de bater meta, né? Já deve vir no contrato de trabalho. Já deveria vir, não vem. Mas todo mundo que trabalha em empresa, minimamente organizada, ele sabe que a empresa ela precisa bater meta. Então, você precisa comunicar as metas para os seus colaboradores. Senão, como é que eles vão saber? Simplesmente a meta é sua, então a meta não é deles. Quando você comunica, a meta passa a ser deles. E eles criam um apreço por essa meta. Eles têm tesão na meta. Eles querem bater a meta. Porque é satisfatório para eles também quando você chega para eles no final do mês e fulano, batemos a meta. Chegamos tantos mil para bater a meta. Entende? Então, eu acredito que é muito importante a gente trabalhar com metas
para os nossos colaboradores abertamente. Tem gente que não quer falar os números, mas você pode falar em percentuais. Se você não se sente confortável em falar os números da sua empresa, eu não vejo problema nenhum. Eu falo, inclusive, até aqui no Instagram. Mas você pode falar em percentuais. Esse mês a gente precisa aumentar tanto se você dá meta, tal, e você comunica. E aquilo ali vai fazer com que eles nem todos vão se empenhar, porque dentro de um time, quando tem muita gente, nem todos estão na mesma frequência. Infelizmente é assim. Tem uns que estão na frequência mais alta, outros estão na frequência mediana. E quem está na frequência mais alta, ele pega mais o negócio, entendeu? E quem não está, caga para sua meta. Infelizmente, tem dessas pessoas. E não dá para sair demitindo todo mundo. Né? De verdade, por alguns motivos. Então é isso. Um dos tópicos que eu notei aqui, que traga meta para os seus colaboradores. Valorize seus colaboradores. Traz muito resultado, como o Hélio estava falando em cima, né, Hélio? Valorizar, no mínimo do detalhe, né? E não simplesmente dar pancada. Existem patrões que simplesmente só dão pancada. E quando você só dá pancada, você vai desmotivando. Aquela flor vai murchando. Aquele cara vai ficando retraído. E o que ele tem para trazer de bom, ele já passa a não trazer. Entende? É mais ou menos assim. Por aí. Eu vejo muito isso no dia a dia, cara. Então, assim, o que eu venho falando aqui não é o que eu estou inventando. É o que eu vivo na prática todo santo dia. E a galera do Smart tá em peso aqui hoje, hein? Não é o que eu estou inventando, galera. Valeu, irmão. Obrigado por estar aqui, hein? Prazerzaço. Em março quero estar junto com você lá. Pelo menos umas horinhas. Então valorize. Valorize seus colaboradores. Vamos lá. Cocô. Eu botei aqui. Limpa o cocô do seu jardim. Se o cachorro vai lá no seu jardim e faz um cocôzinho, o que é que você faz? Você deixa o cocô ou tira o cocô? Né? Porque tem colaboradores que tendem a cagar no seu ambiente de trabalho. No sentido figurado da coisa. E aí, você tem duas escolhas. Ou você limpa o cocô, ou você deixa o cocô lá. Vocês entenderam a minha metáfora? Então, eu botei aqui, elimine o cocô do seu jardim. Mais ou menos isso aí, né, Tamires? Tem que limpar. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu não vou entrar muito no detalhe disso. Vamos ver o que eu notei mais aqui. Tá. Dentro do setor, para você também ter sucesso com o time, você precisa não depender de ninguém. O que eu quero dizer? Você tem uma pessoa que ela é muito boa, mas aquela pessoa, uma hora ela vai tirar férias. Então uma pessoa ela tem que ser sempre um backup. Então eu botei um tópico. Nunca dependa de ninguém. Você não pode depender de ninguém na sua empresa. Porque se você depende muito de uma pessoa e aquela pessoa sai, ela quebrou suas pernas. Então você tem que ter sempre um backup ali para na hora que aquela pessoa tirar uma férias ou adoecer, você tem que ter um backup. Isso aconteceu na empresa que eu trabalhei. Existia uma pessoa que era o braço direito, as pernas e as mãos da empresa. E por algum motivo essa pessoa se desentendeu com a dona da empresa. E essa pessoa saiu. E a empresa ela perdeu um caralhão de cliente. Por quê? Porque realmente aquela pessoa ela era o braço e a mão da empresa. As pessoas saíram do lugar. Foram comprar em outro lugar. Porque aquela pessoa realmente era muito boa. De verdade. E a dona achava que ela ia ficar lá para sempre, né? Mas em um desentendimento, não sei por qual motivo, ela saiu. E quem perdeu? A empresa. Então você tem que sempre ser um backup. E tem uma coisa que também tem que ter uma cultura na empresa de vocês. Quem não tem empresa quando tiver, cara, não se restrinja. Não se restringe, exemplo. Só eu faço isso. Só fulano faz aquilo. Cara, todo mundo faz tudo. Todo mundo faz tudo. Todo mundo tem que saber fazer tudo. Todo mundo tem que saber tirar lote de etiqueta. Todo mundo tem que saber, sei lá, o que você faz? Todo mundo tem que saber fazer uma boa reposição. Se possível, todo mundo tem que saber operar um caixa. Por quê? De repente, você tem uma vaga de operador de caixa. Um operador de caixa, meu marido arrumou um emprego, vai para Angola, para os Estados Unidos. Aí você abriu uma vaga. Como é que você contrata no outro dia? Se você tem uma empresa dentro da sua... Você tem uma pessoa dentro da sua empresa que já
opera o caixa, você traz aquela pessoa, você promove ela para operadora de caixa, né? Um trabalho mais leve, um trabalho suave, um trabalho tranquilo, né, Mona Lisa? Suavão, não faz quase nada. Brincadeira. Mas o bom de você ter uma empresa multitarefas, que todo mundo faz tudo, é por esse sentido. Então, na minha empresa, eu zelo muito por isso. Por todo mundo fazer tudo. Cada um tem sua função e você vai ser cobrada por a função que você exerce. Se você é um repositor, você vai ser cobrado por você estar operando caixa por uma falta que deu no caixa. Você operou ali uma horinha e errou um troco e tal. Infelizmente, até legalmente, ele não pode ser cobrado. Mas o operador de caixa sim, porque ele recebe quebra de caixa. Mas mais nesse sentido, se você tem um cara, você tem 2 açougueiros e um resolve ir embora, e você tem um cara que manda bem no açougue, em vez de você trazer um de fora, você promove o que está dentro. A não ser que o que está de dentro não merece ser promovido, seja um cara mau caráter, seja um cara que erra muito. E aí, fodeu. Mas enfim, é mais ou menos por aí, gente. Para você ter sucesso numa empresa, vai muito além do seu esforço. Como eu falei na minha reunião agora há pouco, tem que ter vocação, né? Tem que gostar de atender cliente, né? Porque todos os clientes da loja passam pelo caixa, de todos os setores, o que vai portir, o que vai para açougue, o que vai para padaria, todo mundo passa pelo caixa. Então você tem que pelo menos gostar de atender clientes. Se você não gostar de atender pessoas e ser comunicativo, você está no lugar errado. Eu já fiz alguns erros de botar pessoas erradas no lugar errado, mas o bom é que eu corrijo. Ao longo do tempo eu corrijo. Ser empresário, ser dono de uma empresa, ser líder, né, vai muito além de ser esforçado, de ter conhecimento, Cara, você precisa ter muito jogo de cintura. E essas coisas que eu estou falando aqui, coisas que eu faço no meu dia a dia, né? Eu exerço, eu tento passar para minha liderança e que eles passem para os demais. Coisas que fazem diferença, né? Hoje, no varejo principalmente, é um setor que você briga muito por preço. E quem é menor, hoje com as entradas dos atacados na cidade, você não consegue brigar. É impossível. Como é que você vai brigar com um cara que tem 200 lojas? Um açaí da vida. Você não briga, você tem que brigar em outras armas. Você tem que brigar em diferenciação. Aí você se diferencia no que você quer. No produto, no atendimento, numa entrega, numa sacola, na excelência do seu atendimento. Tem o atendimento e a excelência do atendimento, que é o que hoje a gente briga para ter. A gente quer ser excelência no nosso atendimento, porque o outro lugar pode até ser mais barato, mas se você tiver um atendimento bom, você saber manter aquele cliente dentro da sua loja, ele volta na sua loja. E o cliente que vem por preço, ele sai pelo mesmo motivo. Então assim, abriu o atacado, muito cliente saiu de outros lugares que era habitual para ir pelo motivo do preço. E o cara que fica pelo bom atendimento, pela qualidade do serviço, ele fica, não sai por preço. Então, eu acredito muito que preço não é um fator decisivo dentro do varejo, do supermercado. E como que você faz para ter um bom atendimento? Treinando seu time, velho. Mostrando seu propósito de vida para eles. Mostrando o valor que você dá para eles. E pedindo que eles passem para os clientes, cobrando deles, porque eles vão esquecer. E se você não faz isso, cara, pode ter certeza, você está deixando dinheiro na mesa. Tá bom? Era isso que eu queria passar nessa live de hoje. Agradeço a todos que interagiram comigo. Não é fácil, né? Abrir uma live e notar alguns tópicos e bater neles para falar sozinho. Quando tem interação da galera fica muito, muito mais fácil. Então é isso, galera. Obrigadão por tudo, por hoje. Quem tiver dúvida, quiser me chamar no direct, eu estou sempre disponível. Estou tirando algumas horas do meu dia para me dedicar a responder direct. E é isso. Um abraço, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Valeu? Tchau, tchau.